Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 28 de novembro, terça-feira, é uma semana que tem bastante coisa para acontecer, mas ontem foi um dia bem tranquilo, né? A Bolsa Norte-Americana acabou fechando no cenário negativo, né? Nós tivemos aí uma Bolsa Americana por baixo, mas o nosso índice Bovespa fechou no cenário positivo, mesmo depois de uma leve volatilidade trouxe aí o Ibovão da massa para o campo positivo. Isso foi muito bem, fechamos ainda acima dos 125 mil pontos. Depois eu vou botar aquela linhazinha que a gente traçou ontem, né, do preço psicológico. Eu falo muito para a galera, vocês precisam entender como é que é a dinâmica do mercado. Né? Vou dar até uma diquinha aqui para vocês. O mercado ele é formado por ações, né, por ativos financeiros, mas só que tem pessoas operando, pessoas como eu e como você, operando as ações. Por isso que a psicologia no mercado financeiro mexe muito nos stops, beleza? Então isso faz algumas ações andarem mais e outras ações andarem menos. E a gente consegue entender claramente quando é a manada que está entrando e não os fundamentos, beleza? Quando a galera está empolgada ou quando a galera está desesperada, assim como a gente já viu aí, quem estava no mercado na época do Covid-19 ou também na época do subprime, viu claramente ali o desespero da galera quando estava vendendo. Aí já não era nem mais fundamentos, era só desespero da galera, já não era. Aí depois o mercado vai lá e se ajusta. Aí os grandes investidores, a galera que tem um psicológico mais forte e são mais disciplinados, conseguem colher bons frutos nessas oportunidades, né? Dentro dessas crises, conseguem enxergar as oportunidades, porque ele está com o psicológico muito melhor trabalhado, tá bom? Bom, vamos olhar aqui agora como é que estava os nossos cenários, né? Nós temos aqui Ásia e Oceania fechando sem uma direção única. Europa nós temos aqui majoritariamente no campo negativo e futuros americanos tendenciando, opa, estava errado, tendenciando uma abertura neutra também, né? De neutro para baixo. Vamos entender como vai ser a abertura do mercado americano e o fechamento da Europa, né? A Ásia e a Oceania fechou sem uma direção única, mas na verdade nós tivemos praticamente dois fatores negativos, né? Que foi Hong Kong e nós tivemos também Japão, né? Nikkei. Nikkei fechou no campo negativo porque o Ien começou a ganhar um pouco mais de força frente ao dólar. Então isso pressionou as ações das empresas exportadoras, né? Que pesam bastante no índice Nikkei. Então acabou trazendo o Nikkei para baixo e Hong Kong muito impactado pelas ações de tecnologia e o setor financeiro. Tá? Mas a cereja do bolo ali na Ásia ficou por conta do presidente do PBOC, que mencionou que o banco, a China precisa ter um foco maior na questão do crescimento sustentável. Né? E o que ele quis dizer com esse crescimento sustentável? Tirar a dependência do setor imobiliário. Então, hoje a China tem um problema muito sério no setor imobiliário, está gastando rios de toneladas de dinheiro, melhor dizendo, né, para poder recuperar esse setor e ir para o crescimento. Beleza? Então, o governo chinês começa a fazer esse tipo de movimentação. Os investidores gostaram, apesar de não ter acontecido absolutamente nada lá na China, a não ser a análise, né, de preços sobre algumas commodities, inclusive o minério de ferro, que foi o que impactou a nossa querida Vale ontem, né? Que acabou pressionando a nossa querida Vale. Não aconteceu nada de novo, né? Tanto é que a gente vê os mercados aqui trabalhando, né? Todo mundo focado dentro do interno, né? E não do global, beleza? Então nós tivemos essas duas notícias. Um dos pontos que pode influenciar muito o mercado é essa declaração do PBOC, que foi o que aconteceu aqui. Tanto que aqui nós vemos aqui Xangai subindo 0,23%, beleza? Bom, Europa, todo mundo ali, a maioria no seu campo negativo, e todo mundo aguardando Christine Lagarde falar hoje, né? Saiu o índice de confiança do consumidor alemão, né? E veio menos 27,8, teve uma leve melhora, certo? Então isso acaba também, mesmo estando no campo negativo, acaba influenciando positivamente. Só que tem um dos dirigentes do BCE, por exemplo, ele mencionou que caso a inflação na zona do euro não venha a arrefecer, continue com uma perspectiva de alta,
o Banco Central Europeu terá sim que subir taxa de juros. Mesmo discurso que nós tínhamos ali pelo pessoal do Fed, né? O pessoal do Federal Reserve também mencionava muito sobre isso. Mas a gente já vê que o mercado entende que o Fed chegou no seu pico da alta da taxa de juros. Então isso a gente já começa a enxergar uma baixa nos rendimentos dos treasuries americanos, né? Tanto é o T10, que depois eu vou botar aqui na tela para vocês, a gente sempre revisa ele, e a gente vai ver a correlação contra os mercados acionários, beleza? Depois dessa introdução, vou me apresentar para você que está chegando agora, né? Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, sou assessor de investimento da XP Investimentos e sou sócio do escritório Cashwise, tá? E sou investidor desde 2007, então tem bastante coisa que já aconteceu, que eu já vi acontecer, que a gente pode aqui trocar ideia. Então não deixe de utilizar aqui o campo de comentários para tirar suas dúvidas. Pode me seguir nas redes sociais que a gente vai trocar ideia. Sou muito acessível a vocês, né? Todo mundo que precisa de uma ajuda ou outra, estou sempre aqui pronto para ajudar. Caso eu não saiba, eu vou buscar alguém que sabe para poder tirar essa dúvida, mas sem resposta vocês não ficarão, tá bom? Então, não tem conta na XP? Quer ser assessorado por mim? Na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta. Assim que aparecer na minha base de clientes, eu entrarei em contato com você para a gente entender, né, ali o seu momento de vida, o seu perfil de investidor e o seu objetivo futuro, para que a gente possa montar uma estratégia. Cada cliente, um projeto, beleza? Então é dessa forma que eu trabalho a minha assessoria. E não deixa também de se inscrever, ativar sininho de notificação, compartilhar, enfim, tudo isso que vocês já sabem, porque isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas, tá bom? O Morning Call com fatos e dados sem viés. Pronto. Agora vamos continuar aqui, né, para a gente falar da parte de futuros. Nós temos petróleo, né, que ontem teve uma queda, muito impactado ainda, mantendo aquele viés de queda pelo adiamento da reunião da OPEP+. Né? A OPEP+, é um grupo de países, né, um cartel, basicamente, onde eles trabalham, são os maiores produtores de petróleo do mundo, eles trabalham para controlar o mercado de petróleo, oferta e demanda. Então, em alguns momentos em que eles entendem que a demanda sobre a commodity no futuro vai cair, eles vão lá e cortam a produção para poder equilibrar os preços, porque eles não querem perder dinheiro. Beleza? Bom, ainda mais que a gente está falando da matéria-prima mais utilizada no mundo, né? Tudo que você olha à sua volta tem petróleo e seus derivados, tá bom? Então a gente vê hoje o petróleo já subindo aqui, né? 82 centavos, 82 cents, né? Então nós temos aí o WTI trabalhando em 75 dólares e 82 cents. Nós temos o Brent trabalhando aí em 80 dólares e 81 cents, já mostrando um dia mais positivo, tá? Isso pode impactar na nossa querida Petro e, consequentemente, no nosso Ibovão da Massa. Show? Bom, minério de ferro, eu vou falar quando a gente começar a falar de Vale. Tem uma situação ali que aconteceu na China, então a gente vai falar ali. DXY está neutro, né? 0,01% de queda aos 103,186 pontos, certo? Está ganhando ali, está levemente positivo frente ao euro, mas está perdendo para o Ien e a Libra e o dólar canadense, né? E nós temos também uma perda aqui do dólar frente ao franco suíço, o real ainda não abriu, está ganhando da cesta do DX, das principais divisas que o dólar é comparado, está ganhando do euro, da coroa sueca e do peso mexicano, tá? Ah, Vini, o peso mexicano está falando de emergente, beleza? Tá, beleza, mas no Brasil tem um outro cenário, né? Tem um outro cenário, tá bom? Então aqui o dólar no mundo está mais fraco, por isso que a gente vê o ouro mantendo-se ali acima desse preço psicológico dos 2.000 dólares a onça Troy, tá? Porque com a desvalorização da moeda, da divisa norte-americana, o ouro ganha força. O ouro ganha força, tá? Porque o ouro não desvaloriza. A galera sempre fala isso. No longo prazo, o ouro nunca desvaloriza. Mas calma, cuidado que não é assim também não, tá? Ah, vou investir em ouro que o ouro sempre sobe. Nem sempre, tá? Bom, vamos olhar os treasuries americanos. Então tem aí um aumento no rendimento, até porque os preços estão caindo, né? Os rendimentos dos treasuries americanos sobem um pouco mais. Porém, olhando no cenário global, a gente vê os rendimentos mais baixos do que nós tínhamos há um tempo atrás, quando o Ibovespa ele estava corrigindo. Não só o Ibovespa, mas as bolsas no mundo todo, tá?
Nós vemos aí também os bondes alemães e os bondes japoneses também bem tranquilos para o setor da renda variável, apesar de a gente ver a Europa majoritariamente no campo negativo, tá? Mas tem a sua preocupação. E nós tivemos ontem o nosso Ibovão da massa aqui, com 0,17% de alta, no mês ainda está 11% de alta e no ano 14,5% de alta. Bem positivo. Ontem somente aqui o setor, né, o índice do setor elétrico que caiu 0,13%, o restante aí teve uma semana positiva, beleza? Fechamos acima dos 125 mil pontos, bem próximo dos 126 mil pontos, e vamos ver se a gente vai dar continuidade nisso, né? Então vou trazer aqui agora para vocês, tá na doleta, mas a gente vai para o nosso Ibovão da massa, né? Ontem nós traçamos esse campo aqui, ó, essa linha aqui, esse campo. Nós traçamos essa linha aqui, né, que é uma linha de suporte, onde eu mencionei sobre o suporte psicológico. Deixa eu aumentar um pouco mais para vocês aqui. Um suporte psicológico. Por que eu falei de preços psicológicos? 125 mil pontos. Se você parar para entender, para olhar, o mercado ele é composto pelos ativos financeiros. Obviamente, todo mundo já sabe disso. Só que você não pode parar a sua cabeça, a sua mentalidade ali. Você tem que olhar pelo seguinte: os ativos eles são compostos, eles são movimentados por alguns fatores. O seu principal fator são os fundamentos, certo? E um outro fator são as pessoas que compram e que vendem. Só que essas pessoas, elas têm o seu psicológico, né? Ela tem seus sentimentos, tem seus comportamentos. Então, a psicologia dos preços funciona, o comportamento dos preços, você consegue entender como está o sentimento da maioria do mercado, que a gente fala que é a maioria dos investidores, certo? Quando a gente vê o mercado tomando um pouco mais de risco do que a segurança, tem um comportamento ali que está baseado parte nos fundamentos e parte nos sentimentos dos investidores. Por isso que eu falei aqui dos 125 mil pontos. Vai ser difícil, Vini, mas ninguém opera o Ibovespa, né? Ninguém compra o Ibovespa. Eles compram as ações e essas ações elas acabam movimentando o Ibovão da massa, certo? Obviamente, beleza. Mas tem o preço psicológico, entendeu? Então, se o Ibovespa ganha aqui, como foi, os 120 mil pontos, todo mundo quer investir em ações, entendeu? Então todo mundo vai lá e bota dinheiro em fundos de ações, começa a botar mais dinheiro na corretora e compra ações, sem até mesmo alguns olhar o preço e fica olhando o que todo mundo está comprando. Aí o que faz? A bolsa sobe. Por isso que quando está em máxima histórica, começa a sair no jornal, no RJTV, no sei lá, até no Chaves. Chaves está lá saindo do barril, Ibovespa 130 mil pontos. Pô, todo mundo vai querer comprar Ibovão, todo mundo vai querer comprar ações, certo? Então, isso gera o quê? Aquele otimismo, né? Aquela euforia, aquela compra pela euforia, porque agora está na hora de comprar ação, né? A ação está na máxima, está na hora. Quando está em baixa, ninguém quer. Por que ninguém quer? Porque o jornal começa a falar o quê? A Bolsa de Valores, mais um dia de queda, amargando, fulano de tal, bilionário, mega trilionário, perdeu tantos bilhões, tantos trilhões do seu patrimônio. Aí a galera acha que o cara perdeu o dinheiro, enfim, só vem notícias negativas. Isso o que faz? A galera fica com medo e vai para a segurança. Não, vou proteger meu patrimônio, vou proteger meu capital. Aí o que a galera faz? A galera fica o quê? Compra na alta e vende na baixa. Ou seja, vai repetindo esse cenário, vai repetindo esse cenário até perder dinheiro. Aí fala, porra, a bolsa de valores não é para mim, é um risco do caramba, perdi muito dinheiro e começa a propagar isso. Começa a propagar. Ao invés de fazer a máxima do mercado financeiro. Qual é a máxima do mercado financeiro? Deixa eu botar no semanal que fica mais fácil para a gente ver. Compra na baixa e vende na alta ou mantém na alta. Essa é a máxima do mercado financeiro. Só que, por mais que as pessoas saibam disso, a cabeça, às vezes, quer fazer o quê? Se proteger. Se proteger. Então, quando começa a cair, ele começa a querer... entra o gatilho, né? Aciona o alerta da sobrevivência. Não, vou proteger meu patrimônio, vou me proteger, vou me salvar, né? Então,
Pensem sempre aqui no comportamento de preços, por isso que eu botei aqui esses preços psicológicos, preços redondos. Os preços redondos e os preços importantes, eles são sempre muito batidos. Então fiquem atentos nisso, tá? Bom, depois desse recadinho, né? Vamos trazer aqui o nosso Ibovão da Massa, como é que ficou o portfólio. As ações de maior liquidez, né? Vale, Petro, os bancos, né? Tirando o Banco do Brasil, mais uma vez o Banco do Brasil salvando o setor financeiro aí com 1,84% de alta, né? Depois de estar em alta, os outros bancos apanharam e ele continua subindo. Vamos continuar, certo? Exceto o Banco do Brasil, eles apanharam, né? Vale, Petro, Banco do Bradescão da Massa, Itaúzão, né? Então, as ações, cadê o Santander? Santander também. Santander tem sempre um volume muito baixo. Santander vale a pena a sua análise. Vou dar uma dica aqui que a gente sempre tinha num grupo do Telegram, né? Que era o seguinte: vamos olhar sempre as ações que ninguém fala. As ações que ninguém está olhando, geralmente são as ações que dão o upside maior, né? O maior ganho. Por quê? Às vezes são ativos, você tem que olhar bons ativos e ativos que ninguém está falando. Obviamente, se atente para a liquidez, tá? Não vai comprar um ativo que tenha... A bolsa movimenta 20 bilhões de reais por dia. Tu não vai olhar o ativo que se movimenta 30 mil reais, né? Porra, se tu entra um cara com 60 mil, o cara já explode a porra do ativo, certo? Então, se atentem à liquidez, ao giro financeiro de cada um dos ativos. Ativos acima de 300 milhões de giro financeiro, já está um bom giro financeiro, já está bem tranquilo, tá? Mas abaixo disso já começa a ficar mais cauteloso, entra de pé mais tranquilo, pisando em ovos, tá? Então, assim, a gente sempre vê ações que ninguém está falando e são bons ativos. Então, isso é bem interessante. Bota isso também na cabeça. Bom, mesmo com essa celeuma toda das principais ações do Ibovespa no cenário negativo, exceto o Banco do Brasil, o Ibovão da Massa ficou no positivo, né? Porque as outras empresas que têm uma menor liquidez, tá vendo? Ó, 160 milhões de reais, 168, 200 milhões aqui, né? Não é nada comparado a 1,3 bi, né? Da Petrobras, por exemplo. Então, essas ações botaram o nosso Ibovão da Massa nessa alta de 0,17% aí. Então, continuamos aí na semana, mais uma semana no campo positivo até o momento. Lembrando que a gente tem na quarta-feira, né? Na quarta-feira nós temos o PIB norte-americano e na quinta o PCE, certo? Olhando esses dados, nós chegamos nós temos um viés, né? Os trades americanos estão ainda no seu viés de queda, né? Nós vemos aí aqui é o T10, ainda está no viés de queda. Isso é positivo, é bom para as bolsas nos fundamentos, mas pode ser que o comportamento das pessoas ainda não esteja alinhado para a compra. Muitos investidores vão esperar a leitura do PIB, muitos investidores vão esperar a leitura do PCE. Por quê? Já estão precificando para o ano que vem um início de corte da taxa de juros norte-americana. Mesmo que o Fed venha mencionar que não tem nada certo, mas pelos dados da economia, eles já veem que o Fed chegou no seu pico da taxa de juros e agora vai começar um trabalho de corte, tá? Então, o corte para o ano que vem já começou a ficar muito mais forte, muito mais forte. Chegaram ali a 100 base points, ou seja, 1% de queda. Isso é muita coisa, porque hoje nós temos a taxa de juros norte-americana no intervalo de 5,25 e 5,50. A gente já vê para junho, por exemplo, a galera já falando aqui em 4,50, né? E aqui, ó, o 4,25 e 4,50 já aparece em setembro, tá? Já aparece em setembro. E ganhando, já acima de 10% já, né? 11% ali. Então, bem interessante. Vamos acompanhar isso. Isso é refletido também aqui no nosso DI, né? A ponta curta refletiu um pouco menos, né? Porque já está muito mais ajustado, mas a ponta longa ganhou um pouco mais de força para baixo, tá? Ganhou um pouco mais de força para baixo, foi um pouco mais pressionado.
beleza? Vamos aguardar para entender o que pode trazer para a gente a leitura. Deixa eu botar no diário aqui, vamos botar no semanal. A leitura do dado do PIB, né, da maior economia do mundo, né, o PIB norte-americano, e os dados de IPCA na quinta-feira, tá? Bom, vou tirar essa mini LTA daqui, que já não faz mais sentido nós termos. Nós vamos ver aqui a doleta trabalhando numa lateralização, tirando essa parte aqui que teve uma alta, mas depois que o índice DX começou a se desvalorizar no mundo, isso não foi diferente, até porque nós tivemos uma alta nas commodities, né? Então as commodities subindo, e isso acaba trazendo um pouco mais de dólar para cá, para dentro do país, beleza? Nós temos o PL, né, que é o índice preço sobre o lucro do Ibovespa, por exemplo, indo também num cenário bem baixo. O que seria isso? Os lucros das empresas subiram muito, se valorizaram muito mais do que os seus preços, tá? Então isso é positivo, porque quando você olha o estrangeiro, ainda mais com um dólar bem tranquilo ali, né, na casa dos R$5, ainda está numa excelente taxa, e o diferencial da taxa de juros norte-americana com a nossa taxa de juros ainda está muito positivo para o carrego do dólar aqui dentro, tá? Então isso é bem interessante. Então por isso que os estrangeiros começaram a voltar a entrar com capital aqui dentro. Na semana passada, até o dia 21 de novembro, nós tínhamos entrada ali líquida de 20 bilhões de dólares, isso foi bem positivo. Vamos ver se vai dar continuidade, beleza? Mas a gente vê também que o dólar não perde esses 4,80. Vai ficar sempre aqui entre 4,90 e 4,80. Show? Bom, tudo aqui hoje vai ser bem rapidinho, não tem muita coisa o que falar. O que nós temos aqui de recado, deixa eu ver aqui ainda, eu tenho uns recadinhos aqui para dar, né? Vamos falar da Vale, esqueci de falar. Olha só, quase que eu esqueço, por isso que é bom ter minha colinha ali. Vale ontem acabou cedendo, né? Cedeu aí 0,60%, bem tranquilo, ainda bem tranquilo. Fez um candle na semana passada ruim, né? Ruim. Abriu e fechou praticamente no mesmo preço do início da semana, da abertura da semana até o fechamento da semana. Abriu, né? Subiu, fez a sua máxima ali em R$76 e retornou e fechou basicamente no mesmo preço da abertura, certo? Variação aí de 1,89%. Beleza. Essa semana já começou também numa queda. Pode vir a ter um recuo? Pode. Tem espaço, Vini? Tem espaço. Agora, Vini, o que aconteceu para essa queda da Vale? Tem um órgão, né, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma, né, que monitora os preços das commodities lá na China, teve uma leitura sobre todos os preços das commodities, né? E uma das commodities que foi avaliada foi o minério de ferro, né? Então, eles estão entendendo que o preço do minério de ferro está sendo especulativo. Então, quando saiu essa nota, a Vale acabou vindo um pouco mais para baixo. Vale apanhou até mais do que seus outros pares, né? Vamos olhar aqui, porque nós tivemos, por exemplo, cadê CSN, por exemplo? CSN ganhou 2,43%, Semin 6%, né? Lembre-se que a gente estava conversando sobre Semin há um tempo atrás. Muita gente, quem analisou Semin, fez um bom trabalho, né? Então, Semin 6%, mas Vale acabou apanhando. Por quê? China é um dos principais clientes da Vale, tá? Vamos até olhar aqui, para Bradescão da Massa está recuando, né? Recua ali, assim como os bancos. Vamos olhar a Semin novamente aqui. Nós tínhamos avaliado ali Semin depois teve uma correção, né? Uma mineradora muito boa, está vindo aí para a casa dos 7,50, né? Então, aqui, nessa região aqui, foi um bom ponto de compra de Semin, né? Quem conseguiu comprar aqui, comprou muito bem Semin, a 4,80, né? E está aí, ganhando aí seus 44% aí, né? Então, deu o ponto de compra ali em outubro. Foi bem interessante quem conseguiu comprar Semin, beleza? Então, Vale apanhou um pouco mais devido a essa questão da possibilidade da arrecadação, da especulação sobre minério de ferro, beleza? Bom, agora ontem saiu a nossa arrecadação de outubro, né? Veio 215 bilhões, né? Levemente acima da mediana, né? Das estimativas que eram de 212 bilhões, né?
mas o interesse do investidor está na pauta do Congresso. O Congresso hoje já começa a ficar, apesar de ser uma semana importante para o cenário econômico, porque a gente está fechando um ano, nós estamos em vias aí de olhar o orçamento de 2024, então tem bastante coisas ainda para serem votadas, né? Nós tivemos ali a questão da taxação dos fundos offshore, que estava marcada para ontem, para hoje, agora já foi para amanhã, enfim, a coisa não anda, né? Então, isso são fatores que vão impactar na arrecadação do ano que vem e vai impactar no orçamento, na zeragem do déficit, que ainda é a meta para zerar o déficit fiscal de 2024, beleza? Então, a atenção volta toda para lá. Só que o presidente do Congresso, né, o Rodrigo, do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já viajou para o COP28, né, que vai ser lá em Dubai, já foi com Lula para lá, enfim, e outros congressistas vão também. Os líderes do Congresso já mencionaram que não vão parar as atividades, né? Só que algumas matérias que são importantes na votação pode ter uma baixa de quórum, né? Um quórum mais baixo, ou seja, pode travar sim a votação. Então, esse é um dos pontos que fica na cabeça do investidor, né? Para se essa semana vai andar ou não. Até porque daqui a pouco entra dezembro e já sabe, né? Mala pronta, vamos viajar e até 2024, beleza? Então, a votação da taxação dos fundos offshore ficou para amanhã, né? A tributação também das apostas esportivas ficou para amanhã, né? Vamos entender como vai se dar. Outro ponto, né, foi a questão dos precatórios, né? Então, a vista que o Fux fez de abrir esse crédito extraordinário de 95 bi para poder pagar esses precatórios, e ele falou, né, ele mencionou que seria retirado da conta oficial do governo, né? Ou seja, não vai pesar na questão do orçamento, né? Então vai ficar fora do orçamento, certo? Vini, isso é bom ou isso é ruim? Para mim é ruim. Para mim é ruim, tá? Opinião própria, para mim é ruim. Certo? Eu acho que tem que ficar dentro e o governo tem que saber trabalhar o seu orçamento. Tem dívida para pagar? Negocia suas dívidas. Ah, mas aí o fulano que precisa do precatório, que não sei o que, não sei o que lá. Negocia. Tá devendo? Negocia. Certo? Mas deixar fora, não vejo com bons olhos. Foi bem visto, né, pelos congressistas, todo mundo ali gostou da vista do Fux. Vai ser votada essa vista para ver se vai realmente manter fora do orçamento geral ou não, beleza? Esses são os pontos que eu também queria passar para vocês. Agora vamos para a nossa agenda. Aqui, cadê? Aqui a agenda. Tivemos a confiança do consumidor, veio melhor do que o anterior e melhor do que o consenso, né? Então isso é positivo, veio com uma alta moderada. Nós temos hoje o nosso IPCA 15, que é a prévia da inflação de novembro. Nós temos o índice de preço de imóveis lá nos Estados Unidos, que já mostrou uma baixa, tá? O preço dos imóveis novos, das casas novas nos Estados Unidos, já mostrou uma baixa, por isso que o mercado já entende que o Fed chegou no seu pico, tá? da taxa de juros. Isso acabou também influenciando. Nós temos a confiança do consumidor, né? Que é pelo Conference Board, né? Board. Eita! Então, meio-dia. Nós temos a fala de diversos Fed Boys, né? Diversos Fed Boys e a Fed Uma, certo? E depois nós temos as receitas fiscais federais, tá? Que vai sair aí. A receita, se eu não me engano, que é o resultado primário do governo, sai 2h30 da tarde, tá? Aqui tá meia-noite praticamente, mas é 2h30 da tarde. Beleza? Então, essa é a agenda de hoje, é o que pode fazer preço. Aqui todo mundo vai ficar de olho, né, o quanto vai vir o resultado primário do governo. Os Fed Boys, a galera vai escutar, porque a cereja tá amanhã. Amanhã nós temos aqui, ó, cadê você? Aqui nós temos o PIB, né, o crescimento do PIB norte-americano. Depois, vamos botar a semana atual aqui. Depois, na quinta-feira, nós temos o PCE, núcleo de PCE, que é muito importante. E na sexta-feira nós temos o discurso do presidente do Banco Central
norte-americana. A pessoa mais importante no momento para a gente olhar, a gente escutar. Beleza? Então, muita atenção. Hoje ainda pode ser um dia meio travado? Pode ser um dia meio travado. Por quê? Tem pouca coisa para mexer ainda. A partir de quarta-feira, a partir de amanhã, tem mais coisas para acontecer e vai dar a direção do mercado, beleza? Se o mercado vai vir para baixo ou o mercado vai vir para cima. Todo mundo está aguardando os dados de inflação, dados econômicos do PIB norte-americano e a fala do Jerome Powell na sexta-feira, tá? Aí podemos ter um direcionamento para a semana, né, dos mercados. Ah, Vini, mas aí Powell só fala na sexta-feira. Vai dar direcionamento para o mês de dezembro, tá? Se vamos ter esse rally aí de final de ano ou se vão jogar água no chope da galera. Show? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção ao capital de vocês e até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!